leituras de hoje são interessantes. Eu ia dizer que cabeludas, mas nem sempre hoje em dia cabeludo significa mais uma coisa preocupante, às vezes hoje é bonito e tal, né? Alguns têm mais cabelo, outros têm menos, né? Mas as leituras são, no mínimo, interessantes. As leituras de hoje. Estava comentando com a Verenda de hoje, antes da gente começar, que o texto do Evangelho de hoje traz um tema um pouco diferente daquilo que nós ouvimos nas últimas semanas. Há 2 domingos nós ouvimos histórias de 2 pessoas com muita fé, uma mulher que tinha uma hemorragia e o pai de uma menina que estava enferma. E no domingo passado nós ouvimos justamente o contrário. Jesus está em Nazaré, na sua terra, e ninguém acredita. E Jesus nem conseguiu fazer milagre lá, de tamanha incredulidade daquele povo. Não acreditava em nada. Questionava, Jesus, não é filho do carpinteiro, tem quem conhece, enfim. Esses 2 últimos domingos nós falamos de fé e incredulidade, acreditar e não acreditar. Mas hoje, vem 2 histórias interessantes de profetas. Às vezes a gente esquece que João Batista foi profeta. Ele lá, parente de Jesus, nasceu, comia aquelas coisas estranhas lá, mel com gafanhoto, usava umas roupas meio alternativas, né? A gente não lembra que ele era profeta, mas foi um grande profeta. Mas o último grande profeta ainda do Antigo Testamento, né? Porque ele nasceu antes de Jesus. Mas ouvimos também lá na leitura essa figura também estranha que é a Amós, que vai profetizar, mas não sou profeta, mas está lá profetizando, né? Fazendo o trabalho, mas dizendo que não era profeta. Sou plantador, e Deus me chamou e tal. Mas uma coisa que é comum aos 2, tanto Amós quanto João Batista, é que eles incomodavam. Profeta é alguém que incomoda. A gente tende a pensar em profeta em alguém que adivinha coisas. E vocês devem lembrar, os mais velhos certamente, vocês não lembrar, nem sabem quem é a pessoa. Mas tinha um humorista brasileiro já falecido, que estranhamente tem dedicado ao seu nome uma curva lá na Barra, Chico Anísio, né? E não quero nome, eu quero que seja uma curva. Então tem uma curva lá na Barra, é a curva Chico Anísio. Mas enfim, Chico Anísio tinha um personagem na televisão, hoje a gente não vai ninguém mais TV, né? Na TV aberta, que era um profeta, que eram uns velhos, barba branca, falando meus filhos, né? Uma voz meio cavernosa. Usava uma barba branca, um cabelo branco, que dava uns conselhos. A gente às vezes pensa no profeta uma pessoa assim, né? Antiga, idosa, que dá uns conselhos. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia o profeta é um chato. Um chato. Que vai lá e diz que ninguém quer ouvir. Sim, lá vem o profeta. Vocês repararam, né? Em Amós, vai embora daqui, profeta, vai, me incomoda, vai, sai daqui. Lá na minha terra dizer, chispa, vai embora. Né? Estava incomodando. Porque ele era aquele profetizou contra o rei. O cara é doido. Profetizar contra o rei. Né? Profetizar contra quem manda, quem tem o poder. E não é que João Batista fez a mesma coisa. A gente ouviu uma história meio cabeluda do rei, que casou com uma mulher do irmão, que tinha filha, é complicado. Então, melhor não entrar em muito detalhe, porém, a gente viu que João Batista dizia, está errado, não está certo isso, está errado isso, e criou antipatia. A gente não gostava de João Batista porque ele botava o dedo na ferida, não é assim, está errado, não faça isso, está errado. E João Batista arranjou inimigos. Às vezes, quando a gente diz a verdade, e essa verdade não é uma verdade simpática, bonitinha, fofinha, a gente desagrada. Os outros ficam incomodados com as coisas que a gente diz. E ainda mais se as coisas que a gente diz contrariam as práticas e os costumes das pessoas. Aí não dá. Aí, como diria meu filho, ferrou. Aí acabou. Não dá.
Então, a gente vai vendo que a consequência da dança, não foi porque a mulher dançou que o João Batista perdeu a cabeça. Não foi por causa do reboleio dela lá, né? Mas porque João já estava incomodando aquela família, porque ele via a coisa errada que tinha ali. Aquela confusão que estava acontecendo. E ele angariou a antipatia, a raiva, e aí aproveitaram a mínima chance. É agora. O rei falou demais, né? Bocão falou demais. E aí agora tem que cumprir. Prometeu que tudo que você quiser eu te dou. Quero a cabeça do João Batista aqui no praia. Como assim? Isso eu quero. Você não disse que era qualquer coisa? Eu quero. Coisa não é maluca, mas é uma coisa de um outro mundo diferente do nosso, né? Ainda bem. Né? Mas, em todo caso, diz a história que isso aconteceu. Foram lá, o João Batista estava preso, foram lá e cortaram a cabeça do homem e trouxeram um prato numa bandeja. Foi horrorosa, né? Nem filme de terror tem mais essas coisas hoje em dia. Mas é a história que a gente ouve, né? Enfim, ouve da igreja, vem da vida, e graças a Deus, as coisas estranhas que a gente faz. Mas essa história, mais do que o horror da morte, da violência contra o João Batista, que é horrível, que é violento, que é terrível, mais do que isso, a gente passa a pensar nas coisas que o profeta faz, nas coisas que o profeta anuncia. E aí a gente pode juntar com as coisas que a gente ouviu nos últimos domingos. A fé, a falta de fé, a acolhida, a rejeição a Jesus e sua mensagem. Também hoje, embora não fale diretamente assim, muito de Jesus no Evangelho, né? Conta da história de João Batista, dos discípulos dele e tal, né? Nós imediatamente vamos pensar em Jesus. Porque Jesus também criticou, também profetizou, também disse coisas que não agradaram. Inclusive na sua terra, lá, nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa, diz dizer no Evangelho do domingo passado. E João Batista é um exemplo disso, Amós é um exemplo disso, Jesus é o exemplo disso. Mas é interessante que, vocês lembram que é uma passagem que Jesus diz, olha, se vocês se calarem, as pedras vão falar, vão clamar. Né? E é interessante que o Salmo de hoje, né? Vocês lembram o que se lembra no Salmo? Lembra o que lembra no Salmo? Lembra? Lá no verso 15 dizia, a verdade brotará da terra. Eu gosto demais dessa passagem do Salmo 85. Parece que a verdade vai florescer, vai acontecer, independente da gente querer ou não. A verdade surge, brota, aparece. E essa é a esperança que a gente tem, porque diante das mentiras dos reis, aquela história bem confusa lá da mãe com a filha, do cunhado, enfim, aquela coisa, a verdade aparece. E a verdade expõe tudo que é mentira, tudo que é engano, tudo que está fora do lugar, a verdade que brota da terra faz aparecer. Não há como se esconder de Deus. Não há como fazer de conta que as coisas não acontecem. E esse versículo do Salmo, esse verso, a justiça brotará da terra, mostra que a própria natureza colabora e é fiel à justiça de Deus, à vontade de Deus, aos planos de Deus. A verdade aparece, né? Mesmo que seja na hora mais difícil, mesmo que seja para mostrar o que está de errado, a verdade aparece. Ela aparece de uma forma muito profunda, muito dura, talvez. A gente, às vezes, na igreja, ouve as coisas, escuta ano após ano, dia após dia, domingo após domingo, semana após semana, e parece que entra nesse ouvido e rapidamente sai tudo. Não fica, talvez tem que botar o dedão aqui, né? Para segurar, para ver se para aqui, não escapa, né? Porque
gente ouve as mensagens, ouve a palavra, ouve a pregação, mas parece que sempre alguma coisa fica faltando. O próprio São Paulo, né, o apóstolo, diz: olha, o bem que eu quero fazer, não consigo. E o mal que eu não queria fazer é justamente esse que eu faço. Está lá em Romanos, né, capítulo 7, né? É uma história interessante. Romanos, capítulo 7, Paulo diz isso: olha, o bem que eu quero eu não consigo. E o mal que eu não queria é isso que eu faço. É do ser humano. É do ser humano isso. Querer fazer o bem e não conseguir. E às vezes, quando alguém, como João Batista, como Amós, como Jesus, agora sim eu vou fazer o bem, aquele é o que chama armadilha, está lá para a cruz. Então, a gente não pode esquecer que a mensagem do Evangelho tem uma cruz no meio do caminho. Se por causa do Monte de Andrade tinha uma pedra no meio do caminho, né? Na história de Jesus tem uma cruz no meio do caminho. Na história de cada cristão, tem uma cruz. E essa cruz faz uma divisão na nossa vida. Ela não está ali assim como quem não quer nada, não. Está ali para dizer: olha, esse é o caminho de quem busca a verdade. Porque não é fácil viver a verdade. A gente vive num mundo de, não vou dizer mentira, porque pode ser muito forte, mas de ilusão. Né? Esse instrumento aqui que eu brinco, que foi inventado pelo capeta, né? Ele é o mundo da ilusão. É o mundo da ilusão. As fotos têm filtro, as pessoas ficam mais bonitinhas, né? Botam uma coisa diferente, botam uma outra. Tem os Photoshop da vida. Eu lembro, já disse isso, talvez até que tenha dito isso, mas vocês que são mais jovens, talvez não tenham ouvido isso, mas antigamente, o pessoal da idade de vocês, assim, tinha um negócio muito fora de moda hoje em dia, que era o diário. Né? Os jovens lá escreviam: querido diário, hoje eu fiz isso, hoje eu vi um menininho lá na esquina, eu vi um menino na escola, contava as suas coisas para o diário, ficava ali escondido, entre aquela pessoa e o diário. Hoje, tinha música, tinha tudo. Hoje em dia, não. Ao invés de escrever para o diário, ficar escondidinho, você coloca no Instagram, bota no Facebook, bota nas redes, todo mundo vai saber: olha, ela viu um menininho lá, vai ver uma garota. Mudou a abordagem para a vida. A gente não guarda mais, a gente joga em cima dos outros as coisas. Eles que fazem o que quiser com isso, porque às vezes é complicado. A gente mudou a nossa abordagem para a vida, para o mundo. O que João Batista fazia, de alguma forma, era colocar no Instagram para a vida, né? Está errado, não faz isso. Mas a gente sabe o custo disso. E talvez hoje as pessoas ainda percebam o custo da superexposição nas redes sociais. Né? Muito sério. Muito sério. Se expor demais, e a vida da gente fica vazia, né? A gente tira tudo que a gente tem e bota para fora, quem fica lá dentro? De recheio. Talvez as leituras de hoje estejam insistindo para a gente, e a oração que a gente fez também na palavra do dia, da sensibilidade para as coisas, para as pessoas, seja um chamado a olhar para dentro da vida que a gente faz. É fácil julgar os outros, é fácil julgar o Amós, é fácil julgar João Batista, é fácil julgar a Salomé dançando e rebolando, enfim, é fácil julgar os outros. Mas olhar para dentro e pensar: poxa vida, como aqui eu tenho respondido aos desafios da vida? Colocando a minha vida no Instagram, no Facebook, ou em outras redes, eu sou conhecedor dos TikToks da vida, não sei, para dançar mais, para fazer outras coisas, né? Mas enfim. O que a gente tem feito na nossa vida? Como é que a gente tem recheado a nossa vida? Diz um santo da igreja que viveu lá no século XVI, que tinha um apelido interessante, João da Cruz. Então, João da Cruz
tem um dos seus escritos uma coisa que eu acho muito bonita, que talvez sirva para a gente como referência para a nossa vida. E mais ou menos uma oração pede assim, ou diz que quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, mais a gente abre espaço para que Deus nos encha de coisas boas, que Deus nos traga coisas boas. Esvaziar de nós mesmos não é simplesmente deixar para lá o que a gente gosta, não, mas tirar o que é supérfluo, o que é fútil, o que precisa. Não faz tanta diferença na nossa vida, e às vezes a gente ocupa a nossa vida com um monte de bugigangas emocionais, espirituais que não precisamos. E quanto mais a gente se desfaz dessas coisas, mais Deus nos enche de coisas boas. Talvez a experiência de vida do João Batista tenha sido um pouco assim, se desfazer, ele é tão despojadão, né, das coisas, e Deus certamente foi enchendo a vida dele de coisas boas para que ele pudesse falar, pregar e dizer coisas às outras pessoas. Jesus nem se fala, mas talvez o chamado que a igreja precisa escutar hoje é isso, de ir ao encontro das coisas que são de fato importantes e necessárias e deixar um pouco as nossas falsas seguranças, como achando que enchendo o nosso Instagram de coisas, novidades, vamos ficar famosos, conhecidos, as pessoas vão gostar mais da gente. Nós gostamos das pessoas é a confidência, é o olhar, o toque, a palavra, a presença da gente na vida das pessoas. Isso faz a diferença. Não são as fotos bonitinhas lá que estão a serviço e tal, não, ajeitada lá com os recursos, os filtros, essas coisas todas, os celulares da gente. E ao exemplo dessa figura estranha, que era João Batista, que até a cabeça perdeu pela vida dele, que a gente procura o que é essencial, o que é fundamental para a vida da gente. E especialmente os jovens que estão procurando as coisas na vida, descubram o que é fundamental na vida de vocês. E se apeguem a isso. Coloquem a energia de vocês, os dons, os talentos de vocês nessa busca tão importante. Deus nos ajude. Amém.